Olá pessoal, considerando essa nossa nova realidade, a partir de hoje eu começo a postar alguns vídeos curtos aqui comentando o material que eu estou postando. Os materiais também são curtos porque eles na verdade são uma sinopse do conteúdo e aí se você quiser se aprofundar mais, aí fica a bibliografia da disciplina. Eu não posso postar livros aqui por questão de direitos autorais. Também não tenho como fazer um vídeo muito extenso, né? Eu não vou fazer um vídeo de um horário, de um tamanho que tem uma aula, porque isso torna praticamente impossível subir esse vídeo no YouTube. Demora muito tempo e seria contraprodutivo. Por isso eu estou gravando vídeos curtos, explicando basicamente o conteúdo da aula, e aí a partir disso deixo um material de apoio e fico à disposição de vocês ali para eventuais questionamentos também no grupo. Vou copiar também esses mesmos materiais, vou jogar no grupo e aí vocês podem ter acesso a isso. Nosso tema de hoje é petição inicial de execução, né? E aí vocês vão ver no material que eu coloquei que a petição inicial de execução ela tem que seguir a priori os mesmos requisitos genéricos que aquela de processo de conhecimento que a gente estudou no ano passado, artigo 319 e 320, com a diferença que ela tem requisitos especiais. Ou seja, na verdade, ela é uma petição inicial nos termos do 319, com efeito acrescido a ela, você vai ter que cumprir alguns requisitos especiais. E aí eu sugiro a leitura e que vocês façam ali uma leitura bem importante do artigo 798, porque ali ele aponta como documento essencial, obviamente, o título executivo, a comprovação do termo, encargo, ocorrência desses termos de encargo, e principalmente um ponto que eu sempre chamo a atenção, que é indicar qual das tutelas executivas que se espera. Como nós vamos estudar, são 7 ritos de execução diferentes, esses previstos no Código de Processo Civil, e o exequente ele vai ter que indicar quais dentre esses ritos que é o que ele pretende seguir, né? Isso está lá no 798. E isso é uma incumbência do exequente. Lembrando que se ele não se desincumbir dela, caberá ao juiz determinar a emenda da petição inicial para suprir esse vício formal. O não cumprimento do deferimento da emenda da inicial, por consequência, acarretará em extinção do processo sem resolução de mérito por indeferimento da petição inicial. Além disso, existem alguns requisitos aqui que têm que ser apontados, como, por exemplo, o índice de juros aplicado, a taxa de juros aplicada, a periodicidade, porque se a dívida for uma dívida que ela representa uma quantia financeira, também é incumbência do exequente apontar qual a sua liquidez, ou seja, o valor atualizado do débito. E isso ele vai fazer, obviamente, seguindo os padrões que o título executivo prescreve. E ali tem algumas incumbências acessórias no 799, como requerer a intimação de algumas pessoas, porque algumas pessoas têm que fazer parte do processo de execução. Por não serem réis, ou seja, não são executados, mas por algum motivo jurídico eles têm interesse sobre um bem ou sobre um conjunto de bens que estão suscetíveis de execução. Um dos exemplos é o credor, por exemplo, de um crédito hipotecário, e esse bem hipotecado ele tem mais de ele tem um coproprietário, ou seja, o exequente não é o único dono desse bem. Ele tem então a incumbência de intimar, né, de proceder à intimação desse coproprietário, para que esse coproprietário exerça, nos termos da lei, o direito de preferência de aquisição, e se ele não for ouvido, obviamente, isso implicará, que é o tema do nosso próximo encontro, amanhã, que são as nulidades no processo de execução. E aí, então, tem alguns outros itens quanto à petição inicial, né? Um outro que eu chamo a atenção muito importante é um dos efeitos desse recebimento da petição inicial, né? De que ele interrompe a prescrição. Na verdade, o artigo 802 do Código de Processo Civil, lá na execução, ele simplesmente ele acaba, digamos, fazendo menção dos efeitos do 240. O 240 é aquele que fala dos efeitos da citação válida. E um dos efeitos da citação válida é, uma vez citado o réu, interromper a prescrição. E isso em matéria executiva é muito importante, porque afinal de contas todos os títulos têm prescrição. E a prescrição do título e da obrigação em si
só vai se interromper a partir do momento em que houver a citação. Porém, ela retroage seus efeitos no tempo, a data em que a ação foi proposta. Por isso a importância, né, e perdão, aqui quando eu disse da citação, na verdade seria no caso do despacho que ordena a citação, não é da efetivação. Esse despacho, o simples fato do juiz determinar a citação, por si só já interrompe a prescrição. Então, pessoal, basicamente são esses os temas, o material está aí postado, eles vão ser vídeos mais ou menos nesses mesmos patamares, fica muito difícil subir vídeo mais longo do que isso no YouTube, e eu pessoalmente acho que essas aulas online em que você monta um grupo e faz, a conexão fica muito ruim, alterna muito, e a gente às vezes acaba que em uma aula de 1h30 acaba perdendo 2, 3 horas para conseguir cumprir esse conteúdo. Eu ainda prefiro deixar os materiais como deixei aqui para vocês e sugerir leituras, principalmente porque nós do direito temos muita coisa para ler e as bibliografias daí não coloquei aqui no material, mas ficam aquelas mesmas referenciadas no plano de ensino. Um bom estudo para vocês. Amanhã vou fazer a mesma coisa, vou postar materiais em um vídeo e desejo bom estudo para vocês e qualquer dúvida vou estar à disposição de vocês no grupo ali pelo WhatsApp. Bom estudo e até mais.